Muito bom dia. Começamos hoje a quarta reunião que fazemos do tema das claves notariais e registrais, que graças à Noreg do Paraná e ao Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, estamos realizando todas as quintas-feiras pela manhã. Eu quero agradecer muitíssimo a presidência da Noreg do Paraná, liderada pela doutora Mônica Della Vecchia, bem como a todas as entidades integrantes dessa associação paranaense, a começar pela Aripar, agradecendo aqui sua presidente, a doutora Mariana Carvalho Pozzenato Martins, aproveitando esse cumprimento ao mesmo tempo para apresentar-lhe a minha melhor solidariedade, dizendo isto da forma mais adequada, como se deve dizer em latim, requiescat ea in pace Domini Dei, ou seja, dirigindo esta pretensão a Deus para que cuide da alma da dona Dinanci, avó da doutora Mariana. Eu apresento aqui as minhas condolências e, na medida do possível, o apoio a um conforto que só Deus permite neste momento. Cumprimento o Dr. Renato Fartulana, digno presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção do Paraná, e em nome dele a toda a junta diretiva dessa entidade, bem como o Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná, o IRPEM, aqui apresentando a minha saudação, a doutora Elizabeth Regina Vedovato, ao Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Paraná, cumprimento o seu presidente, o Dr. Maximino César Lisboa, o Instituto de Protesto de Títulos do Paraná, meus cumprimentos ao Dr. João Norberto França Gomes, e, igualmente, agradeço o apoio que também nos dá o Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, IMAEG, presidido pelo Dr. Tiago Estrela. Muito bem. Posto isto, vamos começar aqui a nossa reunião de hoje. Lembrando que também, no final da tarde de hoje, às 18h30, salvo engano, haverá pela página do Instagram da ARPEN de Goiás a continuação do nosso tema Caminhando pela Lei 6.015. Aguardo-os todos lá. Hoje vamos ver um tema interessante. Como sabem, essas nossas claves notariais e registrais são reuniões que tendem a ser muito breves, mais breves do que as reuniões do registro sobre registros. E, às vezes, dependendo da dimensão do tema, pode esticar-se um pouco mais. Mas são reuniões para 15, 20 minutos no máximo. E que eu quero que seja, tanto é por isso que estou fazendo sem os paramentos habituais de gravata e paletó, eu quero que sejam reuniões um pouco mais, menos formais, por assim dizer, em que nós possamos conversar, essa é a ideia, sobre temas, sobre conceitos das notas e dos registros, mas na medida do possível, abrindo um pouco mais as vistas, ou seja, fazendo algumas excursões, algumas aventuras por outras áreas, para assim, iluminando mais e mais a compreensão, as notas compreensivas dos nossos termos ou conceitos especializados que nós recolhemos e especializamos para as notas e os registros públicos. E o tema de hoje é o tema da abonação. Abonação. Bom, entre nós o termo, o vocábulo abonação, bem como todas as variações, por exemplo, a conjugação do verbo abonar, que está ligada à ideia de abonação, e mais os substantivos abonador, que também é adjetivo, pode ser usado de maneira qualificativa, e o substantivo abono, tem um uso muito estendido, ou seja, passa longe de ser exclusivamente para o campo do direito notarial. Nós vamos ver que se estende efetivamente, se espalha por diversos ramos do direito. Eu situei algumas hipóteses aqui, mas poderíamos avançar muitíssimo no campo, por exemplo, do direito administrativo.
até mesmo na parte relativa ao âmbito funcional do direito administrativo, assim, dos funcionários públicos, os servidores públicos, para tratar do abono dele com variadíssimas situações. Situei alguns casos apenas a título exemplificativo. Por exemplo, a palavra abono consta do título 12 da parte geral do Código Brasileiro de Comércio de 1850, que, como sabem, não está totalmente revogado. Então lá nós vamos ver nesse título, está escrito assim, das fianças e cartas de crédito e abono. Por sua vez, o vernáculo abonação vem previsto, indicado, anunciado no artigo 258 do mesmo Código Comercial. Que é esse Código Comercial, uma obra excelente feita ao tempo do Segundo Império, né, 1850. Estamos falando, portanto, de uma codificação decimonônica que subsiste em nossos tempos. Isso é prova quase sempre da adequação, da aclimação da lei à realidade. Ou seja, não há aqui um divórcio entre o Brasil legal e o Brasil real, que frequentemente ocorre em outras áreas. Bastaria ver que a nossa Constituição de 88 tem dezenas de emendas já, não é? Então, o que diz o artigo 258 do Código do Comércio? Toda a fiança comercial é solidária, nas que se prestem judicialmente, as testemunhas de abonação ficam todas solidariamente obrigadas na falta do fiador principal. É o participo passado. A abonada, a palavra abonada, vem prevista no artigo 264 do mesmo Código do Comércio. E o infinitivo pronominal abonar-se, não é? Do verbo abonar, mas aqui na forma pronominal, com o pronome se, no artigo 547. Por sua vez, surge um substantivo, abonadores, no artigo 380. Então veja que essas palavras visitam bastante o Código de Comércio. No direito trabalhista atual, a palavra abono tem aqui o sentido de... Desculpe, o telefone estava tocando aqui. Essa aqui é o que se chama de informalidade. Está vendo? Sentido de remuneração. O abono tem caráter, portanto, retributivo, remuneratório. Fala-se em abono pecuniário, parágrafo 6º do artigo 58A e dos artigos 143 a 145 da Consolidação das Leis do Trabalho. Também o direito previdenciário refere o abono quanto ao valor monetário provisório, previsto no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal de 88. Fala ali no abono de permanência. Sabem o que é isso, não é? Quer dizer, alguém que atinge o tempo para a aposentação, para jubilar-se, mas que permanece em atividade, recebe do Estado a devolução, o Estado restitui o montante que foi encaminhado, foi descontado dos vencimentos, né, descontado para a carteira previdenciária. Então, o que vai para o fundo previdenciário é restituído por meio deste abono pecuniário, enquanto aquele que já tem o direito de aposentar-se, já cumpriu os requisitos, já poderia estar aposentado, continua trabalhando. É uma forma de o Estado, de um lado, não abrir mão da experiência dos seus servidores, e, de outro lado, evitar um custo maior, porque teria que pagar os valores da aposentadoria, dos proventos, portanto, pela aposentação, e, ao mesmo tempo, tratar de, na maior parte das vezes, de ter um novo funcionário, um novo servidor na ativa, pagando, portanto, o valor retributivo correspondente. Ou seja, isso implicaria, na maior parte das vezes, um aumento de custo para o erário. Portanto, o abono é justificável nessas circunstâncias. No direito administrativo também se fala bastante em abono de falta, né? Isso é uma coisa de tempos até de faculdade, né? É do linguajar comum nas faculdades. Por exemplo, falar em abono de falta. Me lembro já do meu tempo de estudante em que se falava no abono de falta.
E eu, quando estava na graduação, lecionando, descobri uma coisa curiosa. Quando eu abonava a falta de um aluno, eu prejudicava a saúde da família dele. Ou seja, um dia abonava porque a tia estava doente, e no dia seguinte tinha que abonar porque a mãe estava doente, o avô. Um montão de alunos vinha e também pedia abonação por problema de doença na família. Então, esse é o tema. Ou seja, há certos abonos que provocam o detrimento da saúde, né? Bom, vamos lá ver um pouquinho aqui o tema do abono do ponto de vista vernacular. A palavra abono, e juntamente com abono outras palavras paralelas, né? Abonação, abonar, abonador, essas palavras todas provêm de um adjetivo latino. O adjetivo bonus, bona, bonum. Esse adjetivo, geralmente os adjetivos triformes, não todos, os triformes são de primeira classe. Por isso que nós dizemos bônus para o masculino, bona para o feminino, bonum para o neutro. Ou então na forma como está citado aqui, bônus, bona, bonum. A característica desses adjetivos está em que tem três formas, o nominativo singular, né, masculino, feminino e neutro. E a sua declinação é para o masculino e para o neutro de segundo tipo, ou seja, declina-se na forma da segunda categoria declinatória, e o feminino, no nosso caso o bona, declina-se pela primeira. Isso distingue os adjetivos de primeira classe de uma espécie dos adjetivos de segunda classe, que também podem ser triformes. O adjetivo de segunda classe pode ser uniforme, uma forma só para vetus. Vetus, velho, serve tanto para o masculino velho, o feminino velha e o neutro velho. Uma forma só. Temos adjetivos de segunda classe biformes, com uma forma para o masculino e o feminino e outra para o neutro. E temos adjetivos triformes também. Mas o que distingue os triformes do adjetivo de primeira classe é que os adjetivos de segunda classe são todos declinados pelo terceiro tipo de declinação. Então não há confusão possível. Muito bom. De onde vem esse bônus? Eu tenho a impressão, e é muito provável que seja assim mesmo, que a construção a abonação, esse surgimento desse prefixo a, deriva de um fato interessante, que é a circunstância de que, como disse muito bem um dos nossos maiores latinistas, se não o maior, no termo da gramática, Napoleão Mendes de Almeida, no sentido de que o nosso caso, o caso do português, que é genético, lexicogenético do português, é o caso acusativo, é a função acusativa do latim. E, portanto, aí se justifica esse a, que está antes de bonar, ou bonação, o bonador, né? Abonador, abonação, abonar, porque significa uma contração do ad bonum, ad bona, porque justamente o ad bonum e bonum, significando a indicação acusativa, ou seja, na função do objeto direto que essa expressão tem no latim. Porque a preposição ad, no latim, sempre está ligada, exige o objeto direto, ou acusativo, a regência acusativa. Então parece que isso justifica a nossa construção a bono, ou seja, dirigido ao bem, ad bonum, ad bona, portanto, também bono novamente no neutro. Parece que é isto, pelo menos tenho a impressão. Ora, há várias acepções analógicas desse bônus, bona, bonum, utilizando aqui já no vernáculo. Esse bônus, bona, bonum significa o bom, boa ou bom neutro. Quais são as acepções analógicas, os sentidos analógicos? Eu mencionei aqui alguns. Acreditar, afiançar,
confirmar, garantir, fiar, emprestar, valorizar, autorizar, legitimar, justificar, bendizer, recomendar. Como é que nos recomendamos? Quais são as chamadas cartas abonatórias ou abonadoras? É frequente que me peçam, por exemplo, em concurso, para os registros e as notas. Se eu podia fazer uma carta de recomendação, é uma carta de abonação, em que frequentemente eu uso, ou muita gente usa isso, a figura negativa, né, a condição negativa. Nada sei que desabone, ou seja, que retire a abonação, ou seja, a tendência ao bem, ao bom, etc., a respeito do comportamento de determinada pessoa. Então, abonar, como eu digo aqui, é dar por bom. Abonatório ou abonador é o que confirma algo ser bom. Por isso nós podemos dizer que fulano abona a doutrina de Beltrano. O julgado tal abona o ensinamento do professor tal, etc. E, portanto, também pode dizer-se do fiador. Assim, esse jurista, que aliás é curitibano, é paranaense, não sei se curitibano, paranaense, de Plácido de Silva, diz que o sentido de abonador é o mesmo de fiador. Ou pelo menos em parte é o mesmo sentido. Título abonado é o título afiançado, ou seja, aquele que se garante por ser bom. Bom, vamos lá aqui então ver como é que se comporta no direito notarial, em que se fala de vários modos de abonação. Primeiro modo, embora pouco frequente, falava-se mais, né? Agora fala-se pouco nisso. Contrato de abono ou contrato de abonação. O que é esse contrato de abono ou contrato de abonação? Eu garanto a identidade do fiador e sua solvabilidade. Essa é a doutrina de Oliveira Machado, por exemplo. Pelo contrato de abono ou contrato de abonação, eu garanto a solvabilidade e a identidade do fiador. Eu abono que seja ele, que ele é solvável. No outro modo, ou solvente, né? No outro modo, significando o reconhecimento de identidade do signatário. Isso é mais comum, né? Quando realiza a abertura de sinal ou de assinatura ou firma no cartório de notas. Esse reconhecimento é também dito abonação, ou seja, testemunho de legitimação. E pode fazer por meio de, como está aqui dito, testemunhas, que se dizem testemunhas abonatórias, ou mediante documentos que supram a ausência de testemunhas. Então, cédulas oficiais de identidade, etc. Essa é a indicação deste trabalho muito interessante de Tavares de Carvalho, é um trabalho muito antigo. Tavares de Carvalho foi um grande advogado em Portugal, que deixou escrito, já com várias edições, o seu Actos do Notário. Uma coisa muito interessante. São fórmulas e algumas indicações doutrinárias mais práticas do que de grande especulação, mas muito interessante o trabalho desse autor. Então, se eu me dirijo a um cartório e acompanhado de uma pessoa que vai ali abrir hoje em dia se fala um cartão, né, de assinatura, ou uma ficha de assinatura, e diz, olha, eu conheço, é fulano, e como o notário me conhece, então eu sirvo de testemunha de abonação, testemunha de identidade de que aquela pessoa é aquela que está dizendo, testemunha, portanto, que se considera de legitimação. Mas também se fala em documentos abonatórios, ou seja, que são os tais meios supletórios, quando a identidade de quem procura o notário, né, e alguém que o notário não conheça, não permite, pois, que o notário faça uma afirmação sem mais da sua fides cognizione, ou seja, a sua fé de conhecimento. Então, nesse caso, ele se vale ou da testemunha abonatória ou, que é outra situação, do documento supletório, um documento que então também se chama documento abonador ou documento abonatório. Essas são geralmente as cédulas oficiais de identidade. Hoje em dia está na moda apresentar o CNH, etc. Como se aquelas fotos fossem realmente indicativas da pessoa. Essas fotos frequentemente não parecem nada. Certa vez me disseram isso, que a pessoa experiente nesse tipo de coisa examina os olhos. Os olhos não mudam ao longo da vida. Interessante isso. Eu não sabia, nem sei se é verdade, mas gente proba me disse isso.
Bom, e a consequência é que, como isso envolve, de algum modo, uma firma, seja para abertura da ficha ou cartão de assinatura, seja porque procura o notário para a prática de outro ato e é identificado por meio de uma testemunha de abonação ou por meio de um documento supletório abonador, também o próprio reconhecimento de firma é chamado abono de firma. Então, nós falamos em abonação de firma, isso é na linguagem comum também. Muito bem. Então, temos abonar é algo como ad bonum, ou seja, para o bem, ou para o bom. Tornar bom alguma coisa. E leva a ideia de tornar válido, legitimar, etc. São expressões análogas. Como nós sabemos, o senhor já sabe, na analogia, o que nós temos é uma parte idêntica do conceito e uma parte dissímile, que se afasta dessa identidade. De maneira que a partir da palavra abono, ou do ad bonum, ou ao bem, para o bom, movimentando-se para o bom, há uma série de sentidos análogos que podem ser construídos com justificativo. Muito bem. E com isso terminamos, como eu havia quase prometido, dentro de um tempo, até passei um pouco mais do que convém, 21 minutos e tanto. Quero agradecer, vamos lá, a doutora Mônica já teve a oportunidade de saudar e agradecer, o pessoal da Lepanto, a Lepanto agora com uma incumbência de preparar, nesse momento, depois do lançamento do livro de Uso Capião, com vários autores, né? E prefácio do meu amigo desembargador Fábio Della Vecchia, a Lepanto agora se prepara para a edição do livro ABC do Direito Natural, que foi concluído anteontem. E na sequência vamos ver se conseguimos editar o 4º tomo do Registro sobre Registro. Isso é algo que nós temos ainda que pensar, dado o custo da obra. Mas vamos ver. Doutora Margarete Maia, estimada amiga, muito bom dia. Eliette, minha saudação, Eliette, uma grande magistrada de São Paulo. Doutora Marilena Teixeira de Freitas Paula, bom dia. Carolina Alice Fleury Neri, lá de Goiânia, grande advogada lá, estimada amiga. Doutor Mário Martinelli, está sempre presente, agradeço a sua presença, muito honrosa para mim. Amigo Fausto Mota. Laura Porto, hoje a Laura não foi a primeira, geralmente é a Laura que abre esses comentários aqui, hoje atrasou-se a Laura. Muito bom. Doutor Fábio, agora vejo que está aí, ambos hoje com inchaço da cabeça devido a surpreendente reviravolta no jogo de ontem. Paciência. Nós vamos nos ver, acho que na Série B, doutor Fábio. Doutor Hilário Lula, bom dia. Doutor Márcio Franco, bom dia. Mariana Herrera, grande administradora, líder aqui das propagandas, das publicidades das nossas aulas. Agradeço muito. Doutora Cátia Dias, minha assistente lá na Faculdade de Direito de Guarulhos. Vamos ter que começar o curso de pós-graduação lá, não é, doutora Cátia? Vamos ver se isso se resolve logo. Professora Isabela Bicalho, lá da grande cidade de Miguelópolis, jurista mineira que nós importamos para o estado de São Paulo. Bom, aqui não sei o que é o Demetrios. Bom, agradeço aqui o Bom Dia Herói. Não sei se é para mim, mas em todo caso, se for, né, na hipótese que seja, agradeço. Doutor Márcio Franco, muito obrigado. Saudações lá de Ribeirão Claro, né? Muito bem, muito obrigado. Olha, novamente agradeço a presença de todos. Se puderem hoje à tarde, também é muito curta esse tipo de aula lá no Instagram, é uma meia hora de aula, lá ainda caminhando pelo artigo 1º. Hoje eu destaquei uma segunda parte do artigo 1º da Lei 6.015, que eu quero só falar do tema da segurança jurídica. Está lá previsto no artigo 1º, e como está previsto no meio de outras referências, acaba deslustrando a importância da segurança jurídica como finalidade tanto das notas quanto dos registros públicos. Então, lá na tratação da Lei 6.015, vou me referir especificamente ao tema registral, mas vou tratar desse assunto hoje lá.
puderem ir na página da Noreg, da Arpen de Goiás, na página do Instagram da Arpen de Goiás, às 18 horas e 30 minutos. E, se não, quarta-feira pela manhã, registro sobre registros, aqui às 10h30, na página da Noreg do Paraná do Facebook. E na quinta, novamente, as claves notariais nesta mesma página. Renovo aqui as minhas condolências, dirigidas à doutora Mariana Carvalho Pozzenato Martins, digna presidente da ARIPAR, Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná, pelo falecimento de sua avó, a dona Dinancy. É apenas alguém, como se diz, que embarca num ônibus que a todos nos levará um dia para a eternidade. Então, temos que conformar-nos com isso, por mais que humanamente seja realmente muito difícil. Muito obrigado a todos. Agradeço novamente as entidades que deram todo o apoio a essa nossa reunião e vem assim apoiando, em particular a Noreg do Paraná, o CNB do Paraná e o Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, IMAEG, presidido pelo Tiago Estrela. Muito obrigado.